Ele falou que o pessoal que chegou pode assistir a aula. Ah, tá. Quando terminar a aula, ele vem aqui. Antes de terminar, ele aparece. Aqui é o seguinte, chegou, tá de bobeira, vai assistir a aula. Pois é. Depois vê como é que é. Ó, então, aqui estamos conversados. Agora vamos partir para como é que a gente usa isso tudo. Ó, se eu estiver indo rápido, só se vocês falarem que eu falo. Porque como... Essa teoria vem da gente? Tá tudo... A gente tem que imprimir. Então, eu já enviei, não sei se ele já colocou no grupo. Colocou? Tudo isso que eu estou explicando está na apostila. Claro que na apostila está mais desenvolvido, com mais exemplos. Eu faço um pouquinho, enxugo tudo, porque não dá para poder... Porque essa apostila, por exemplo, de sintaxe, ela tem... Quer ver? 35 páginas, isso aí. Tem uma outra que parece 59, então não dá para... Porque eu coloco tudo, completinho, tudo que vocês quiserem. Ah, tem dúvida, pode ir lá que vai estar lá em algum determinado lugar. E eu sigo a aula, eu olho toda hora, porque eu tento seguir o cronograma da apostila para na hora que você estudar também ficar mais fácil para você estudar. Embora às vezes não dá, às vezes realmente eu vou e volto e tal, para ficar mais fácil. Então, esse que a gente acabou de ver aqui é o capítulo 17 da apostila, que fala sobre isso aqui. Agora eu vou para o capítulo 18, que agora a gente vai ver isso na prática, como é que isso funciona. Então, o que acontece? Olha, na prática, o que nós temos são frase, oração, período. Porque é aí que a gente quer chegar. Na verdade, o que a gente está estudando é isso. Como é que eu chego numa oração, numa frase, num período, tal, etc. Então vamos lá. Qualquer enunciado que a gente informe que tenha sentido completo, eu chamo de frase. Então o cara grita lá, socorro! Né? Tá pedindo ajuda. É uma frase. Né? Qualquer enunciado que parta de alguém e que ele tenha um sentido completo, a outra pessoa consiga entender, eu vou chamar de frase. Frase, então, é qualquer enunciado com sentido completo. Tá? Então, ó, tem enunciado, sentido completo, é uma frase. Porém, alguns desses enunciados têm o famoso verbo. Então, quando eu tiver um enunciado com sentido completo e nesse enunciado tiver um verbo, eu chamo ele de oração. Então, a oração, ela é qualquer enunciado com sentido completo, mais um verbo. Ou seja, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Tá? Se eu tenho uma oração sentido completo, ela vai ser uma frase, mas a frase não necessariamente vai ser uma oração. E o período? O período, ele é um enunciado também como uma frase, que ele tem o sentido completo, mas ele pode ter uma ou mais orações dentro dele. Então, eu posso ter uma ou mais orações. Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente estiver falando de orações coordenadas e subordinadas. Você vai entender onde que a gente vai chegar com isso. Agora, como a gente está no início, basta saber dessa informação. O período, ele também tem um sentido completo e pode ser formado
por uma ou mais orações. Se eu tenho o termo crianças bonitas, eu posso ter uma frase. Crianças bonitas. Se eu coloco aqui, crianças são bonitas, eu tenho e uma frase. As duas coisas. Continua sendo uma frase, mas além de ser uma frase, agora é uma oração. Crianças são bonitas e inteligentes. Eu continuo tendo uma frase e uma oração. Crianças são bonitas e inteligentes, mas precisam de atenção. Continuo tendo uma frase, continuo tendo oração, mas agora tenho também... Na verdade, tem um período só. O período ele se encerra com um ponto. Tá? Então eu tenho um período, mas você já verificou, por exemplo, que ele é um período... Isso. Olha lá. Por que ele é composto? Porque ele tem dois verbos. Ele é um período composto porque ele tem dois verbos. Tá? Muito cuidado com o que acontece, com o que pode acontecer com verbos subentendidos. Verbos subentendidos também conta. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Ela de café. Ó. Eu gosto de chocolate. Ela de café. Nesse caso aqui, quantos verbos tem? Dois. Porque o segundo verbo está subentendido. É o verbo gostar, certo? O nome disso, quando a gente estiver estudando figura de linguagem, chama isso de zeugma. É uma palavra que foi subentendida na oração anterior, mas ela foi dita anteriormente. É o que acontece aqui. Então, muita gente erra. Quando vai, esse aqui é um período simples ou é um período composto? Composto, tem dois verbos aqui. O outro está subentendido. Não há necessidade de repetir o mesmo verbo, por isso que eu subentendi. Mas ele está aqui, tanto é que você percebe rapidinho que ele está aqui. Entende? Então a gente tem que entender essas coisas, a gente já vai fazendo isso. Então, frase, oração, período. Beleza, né? Então, eu já sei o que é uma oração. Então vamos lá, vamos estabelecer uma relação que isso tem que ficar muito resolvido. A oração vai depender do número de verbos. Quantos verbos eu tiver, quantas orações eu terei. Com uma exceção. Qual é a exceção?
quando eu tiver um verbo flexionado, que eu chamo de verbo auxiliar, e junto dele tiver um verbo na forma nominal. Quais são as formas nominais? Lembram-se dessas formas nominais? São 3 formas nominais do verbo. O que são formas nominais? É o verbo que funciona ora como nome, ora como verbo. São 3 formas. Só para poder relembrar, porque nós vamos falar sobre eles. Nós temos o infinitivo. Isso. Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é quando você dá nome para as coisas. O nome do verbo. A principal relação é a ação em si. Por exemplo, ele vai brincar. O que é o mais importante na relação? É a ação de brincar. Então isso é a relação. É o chamado verbo no infinitivo. O verbo no gerúndio, a principal informação é o processo. Eu falo assim, ó, estarei verificando. Ou seja, o processo de feitura da ação é que é o importante. Tanto é que te dá uma ideia, o gerúndio, ele te dá uma ideia de que a ação está acontecendo naquele momento. Continuidade. Né? Então, é o processo da ação que é importante. E o particípio é o resultado. O particípio, ele fala do resultado da ação. Por exemplo, foi visto. O documento foi visto. Ou seja, alguém já viu. Eu já tenho o resultado da ação, que é a ação do quê? De ver. Então, um é a ação em si, que é o infinitivo. O gerúndio é o processo da ação, que ela está sendo executada, está em andamento. E o particípio é o resultado da ação. A ação que já foi acabada, né? E aí o que acontece? O particípio, a gente tem que tomar cuidado com ele. Por quê? Porque ele é o cara que vai fazer a voz passiva. Então a gente tem que guardar ele um pouquinho, porque ele vai modificar, ele vai fazer aparecer uma função que só aparece com ele, que é o agente da passiva. O particípio. Os outros não. Os outros eles vão ser só uma locução normal. E a única coisa que a gente precisa saber é o seguinte, que quando isso acontecer, você vai contar apenas um verbo. Se eu digo assim, ó, a criança vai brincar, é o mesmo que a criança brinca. Certo? Então eu só conto um verbo, embora apareçam 2. É o que eu chamo de locução verbal. Tá? Agora, se o verbo na forma nominal, ele aparecer sozinho, ele conta. Se não tiver um outro verbo junto dele, ele conta como um verbo normal. É o que a gente vai ver lá na frente das chamadas orações reduzidas. Reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Então, se ele estiver sozinho, beleza, a gente conta ele normalmente como se fosse um verbo. Tá? Se ele aparecer com o verbo flexionado, a gente vai contar como se fosse uma locução verbal. E se ele aparecer com uma preposição do lado dele, se ele tiver com a preposição, ele naquele momento ele não está com a função de verbo, ele está com a função de objeto. Na verdade, a função é de nome, é de substantivo. Aí, claro que junto com a preposição ele pode ser uma locução, ele vai ser uma locução. Então ele pode ser uma adjunta de nominal, uma adjunta de verbial, depende da situação. Então, quando ele está com a preposição, ele não desempenha a função de verbo, ele desempenha a função de substantivo. Por isso que a gente chama ele de forma nominal. Então, quando eu tenho o particípio, gerúndio infinitivo com a preposição, quando eu falo assim, ó, ele gosta de falar. Ele gosta de quê? De falar. É o objeto de gosta. Mas tem o falar, não tem? Mas ele está junto da preposição, ele funciona aqui como um substantivo. Ele é um complemento verbal. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando vem junto de uma preposição, ele funciona como se fosse um substantivo. Seria assim, ele gosta de doce. Seria a mesma coisa. O de falar funciona exatamente como funcionaria a palavra doce, que é um substantivo. Entende? Então,
3 probleminhas com os verbos no infinitivo, porque acontece muito a gente confundir isso. Se ele tiver sozinho, verbo normal. Se ele tiver com um verbo flexionado junto dele, é uma locução verbal. Se ele tiver com uma preposição, ele é uma locução nominal, ele funciona como um substantivo normal. Beleza? Porque é o que a gente vai... Então, as especificações que vocês precisam saber a respeito dos verbos. O restante, os verbos estão flexionados, não interessa se ele é regular, se ele é irregular, não interessa. Vai contar como verbo e acabou. Para efeito de oração, frase, período, o verbo de ligação funciona exatamente como verbo de ação. Não tem sentido nenhum. A única modificação é essa que eu acabei de falar para vocês. Cuidado para não confundir os verbos na forma nominal. A forma nominal a gente precisa entender essas análises porque elas mudam de acordo com o contexto. Beleza? Então, dentro desse esquema todinho aqui que a gente está vendo, a gente vai fazer então as primeiras análises. As primeiras análises são dos termos essenciais. Os termos essenciais são sujeito e predicado. Vamos a eles? Se quiser tirar foto, copiar, eu espero um pouquinho. Porque eu vou apagar isso tudo para começar. Deixa eu só pegar uma linha aqui que eu falo demais. O Luciano perguntou como é que eu consigo falar na mesma altura do início ao final da aula. A gente ia perguntar isso no final da aula. E eu tô dando aula desde 7h20 da manhã, hein? Meu Deus do céu, já tô cansada. Desde 7h20. Cara, eu adoro dar aula de sintaxe. Vocês deram uma sorte, é a matéria que eu mais gosto. Eu dou aula de tudo, interpretação, ufologia, de boa, mas a que eu gosto, que é a minha área do conhecimento que eu estudei, foi sintaxe. Porque eu sou professor de grego clássico. E no grego clássico, você precisa saber sintaxe para poder fazer a tradução. Então tem que saber sintaxe, não dá para saber mais ou menos, tem que saber. E aí eu dou aula de grego na UFRJ. Então lá você tem que saber a sintaxe de cor. Porque na verdade você sabe o grego, mas como é que você encaixa? Só para vocês entenderem, diferente da língua portuguesa, o grego, por exemplo, você não precisa de ordem das palavras. Você pode misturar do jeito que você quiser. Por quê? Porque para cada palavra há uma terminação para a função que ela exerce na frase. Por exemplo, em grego, só para vocês entenderem, que é muito bom vocês entenderem o raciocínio da língua. Em grego, por exemplo, casa, a palavra casa é isso aqui, ó. Casa, oikia. Oikia é casa. O nome da palavra casa. Porém, se casa for sujeito, se ela for sujeito, ela vem escrita assim, ó. Se for sujeito. Se ela for objeto, ela vem escrita assim, ó. Você só identifica a grafia, você já sabe qual é a função. Se ela for objeto indireto, ela vem escrita assim, ó. Ou seja, é a mesma palavra, só que de acordo com a função que ela exerce, ela vem diferente. É fácil mais ou menos. Por quê? Porque você imagina a quantidade de palavras que tem. Tem que estudar a grafia. Imagina, exatamente. E no dicionário só vem uma forma. Ela só vem assim, ó. E aí você, estudando grego, você tem que entender quais são as terminações, porque piora. Isso aqui é uma palavra terminada em A. Então essas terminações aqui são as terminações da palavra terminada em E. Em A. Mas as palavras terminadas em E tem outra terminação, a de O tem outra, entendeu? Deixa eu com português mesmo. Exatamente. Só para vocês entenderem, é o que a gente chama de língua sintética. Não precisa de pontuação, não tem pontuação e não tem ordem. Pode escrever na ordem que tu quiser, porque quando você olha isso aqui, tu já sabe qual é. Aí o que acontece? Eu olho aqui, pô, isso aqui é um objeto direto. Quando eu faço a tradução, eu tenho que colocar ela dentro da frase como um objeto direto. Entendeu? É assim que funciona. E isso assim, fez com que eu conseguisse fixar muito bem as análises sintáticas. Aí, não satisfeito, fui fazer latim depois. E o hebraico, que é muito parecido, só que ele é ao contrário, escreve de lá para cá.
Né? Só coisa de maluco. Não, eu admiro. Eu estudei, engraçado, eu estudei história, depois eu conheci grego na faculdade, fui estudando, e virei professor de letras. Na verdade, eu fui de história. A primeira faculdade foi história, depois letras, fui embora. E aí eu comecei a estudar, e o latim é a mesma coisa do grego. A diferença é que ele tem um caso a mais do que o grego. O grego são 5 e o latim são 6. Que aí tem um ablativo, que é o vocativo, o nosso vocativo, que no grego não tem. Os verbos são conjugados nas vozes ativa, média e passiva. Existia uma voz média, que eu não sei porque que servia aquilo, mas existia. Existe singular, plural e dual, o nosso par. Daí vem o nosso par. A gente não fala de par? Par são o quê? São duas coisas. Eles tinham singular, plural e dual. E masculino, feminino e neutro. Que o pessoal fala do neutro hoje, no grego já existia o neutro. Palavras que não eram nem masculinas, nem eram femininas. Já existia. Por exemplo, estudante é uma palavra neutra. Né? E aí, por isso que existe... A gente trouxe para o português esses traços do grego e do latim. Né? Nós somos uma neolatina. Então a gente traz esses traços. Só que qual é a grande diferença nossa? A ordem. A nossa língua, ela é analítica. O que é uma língua analítica? É a língua que preserva a ordem. Essas línguas são sintéticas. Elas têm as terminações... O grego é sintético, o russo é sintético, o alemão é sintético. O alemão é pior, porque o alemão mistura duas coisas. Ora ele é sintético, ora ele é analítico. Por isso que o pessoal fala que é difícil de aprender. Ele mistura essa parte com um anglo-saxão lá em cima, que é o do inglês, e mistura tudo e faz uma outra língua que é totalmente diferente. A nossa língua, ela preserva a ordem, e ela preserva a ordem direta. Todas as vezes que a palavra não está... A frase, perdão. Não está escrita na ordem direta, tem um negócio, tem uma vírgula, tem um travessão, tem alguma coisa para te indicar que aquilo ali está meio estranho. Não é muito bem assim. Por quê? A língua portuguesa ela privilegia o quê? Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. É isso. A única coisa que mudava muito de posição é o advérbio. Esse sempre mudou, em qualquer língua ele muda. E só tem uma posição que também é uma posição estática dentro da língua portuguesa, que é essa posição aqui, que é bom que vocês saibam. Quando você coloca o adjetivo entre o artigo e o substantivo. Se eu digo assim, ó, o homem grande, o grande homem. Na língua portuguesa, assim como nas outras neolatinas, há diferença de significado. Então, é o que a gente chama de posição de privilégio. É privilegiado as posições. Se você trocar, vai dar problema. O homem grande é grande no sentido de estatura, grande no sentido denotativo, real. O grande homem é sentido figurado. Quer dizer, pode até ser grande mesmo de estatura, mas pode ser... Entendeu? Então essa posição também é uma posição distintora de significado. Isso cai muito na prova de vocês quando vocês estão falando de significado conotativo e denotativo. Aí eles trocam as palavras de lugar para que vocês entendam se significa a mesma coisa ou não. Essa posição é a única na língua portuguesa que não significa a mesma coisa. Isso aqui são coisas diferentes. O grande homem até assimila isso aqui. Mas isso aqui assimila isso aqui, mas isso aqui não assimila isso. Tá? Por exemplo, quando você traduz textos bíblicos, por exemplo, é assim que você traduz, é assim que você consegue traduzir se o sentido é concreto ou figurado. Olhando para a posição do adjetivo. Se está dentro, a gente chama isso aqui de dentro e isso aqui de fora. Se está dentro ou se está fora, para você saber se naquele contexto, porque a Bíblia está escrita em parábolas, para você saber se naquele contexto é concreto ou é abstrato. É aqui que muda, porque quase todas as línguas fazem isso. Elas circulam o adjetivo abstrato entre o artigo e o substantivo. Tá? Vou dar mais um bizu além desse para ficar mais fácil para a gente poder fazer as análises. Olha só. Só para vocês entenderem aqui. Ó.
Vocês nunca ouviram falar num termo com o nome de sintagma. Os livros novos aparecem. Os livros antigos, nenhum deles mostravam isso mais. O nome é o de menos. Ninguém precisa... Sintagma. Sintagma. Eu tinha até um cursinho de português que o nome do cursinho era sintagma exatamente porque, como ninguém sabia o que era, eu coloquei esse nome. Mas o que é um sintagma? O significado da palavra sintagma é aquele que vem... É uma blindagem do exército. O exército quer levar, por exemplo, eu quero levar alguma coisa que é muito protegida para algum lugar. O que o exército faz? Ele faz uma blindagem em torno daquilo que ele quer proteger e vai levando aquilo para algum lugar, para que ele se mantenha protegido. Isso é sintagma. Vocês vão entender por que o nome disso também é sintagma. Porque é o seguinte, nunca esqueçam disso, vocês vão fazer assim, muitas questões com esse raciocínio. Eu falava isso para minha filha, e hoje ela é advogada, ela falava muito disso para ela. Existem coisas em língua portuguesa que ajudam você a resolver um monte de coisa. Um monte. Isso é uma delas. Olha só, o que é o sintagma? Existem duas coisas na língua portuguesa que são chamadas de núcleo. Duas coisas. Substantivos e verbos. Substantivo e verbo sempre, ou quase sempre, serão núcleos. Só tem um caso que não é, quando o verbo é de ligação. Quando o verbo é de ligação, ele não é núcleo. Só isso. Se o verbo não for de ligação, ele é núcleo. E todo substantivo é núcleo de alguma coisa. Todo substantivo é núcleo. Olha só, se eu falo assim, ó, os alunos do curso começarão seus estudos na próxima semana. Isso eu agradeço à FRJ. Você sabia que na FRJ a gente nunca estuda desse jeito? Os alunos, perdão. Os alunos do curso começarão seus estudos na próxima semana. Vamos lá, quais são os verbos que tem ali? Começarão. Verbo, vou marcar ele aqui. Tem mais algum? Não. Quais são os substantivos que tem ali? Alunos. Curso. Estudos. Semana. Já achei os substantivos. É o que eu preciso achar. Vamos lá. Como eu disse, o verbo aqui é verbo de ligação? Não. Então ele é núcleo. Achei o núcleo aqui. Os alunos. Vamos lá. Já sei que isso aqui é um núcleo. Correto? Curso também é um núcleo. Só para vocês entenderem, para nunca errar, faz sempre de trás para frente. Então vou começar de semana para frente, que é para você poder... Eu já faço de frente para trás, porque eu já sei o que é, mas para você não errar, tu vai de trás para frente. O último substantivo que você sublinhou é semana. Qual a palavra aqui que se refere à semana? Próximo. Tem mais uma que se refere à semana. Na. Só que na tem um probleminha, porque na eu tenho duas coisas aqui, né? Em mais a. O que se refere à semana é o a, não o em. O em é preposição, lembra? A gente falou da preposição. Então aqui nesse caso, eu tenho a próxima semana. Concordam comigo? Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um grupo de palavras cujo núcleo é um substantivo. Quando eu digo assim, ó, a próxima semana, é qualquer semana? É uma semana específica. É a próxima. Ou seja, próxima é um adjetivo em relação ao substantivo. E o a é um artigo que está especificando que a palavra é uma palavra feminina singular. Então essas duas aqui, isso aqui, formam um grupo. O nome desse grupo é sintagma. Por quê? Ele é um grupo fechado que preserva um significado. Ele junto tem um significado. Se você pegar essas palavras e colocarem elas
elas soltas, elas têm significados diferentes de estar juntas. A próxima semana tem um significado único. Se você pegar o a solto, o próxima solto e o semana solto, tem vários significados. Ele só tem esse significado juntos. E aí, onde que entra o em nessa história? Ele entra para fazer a ligação entre os termos. É ele que faz a ligação. E ele está ligando o na próxima semana quem? Estudos. Estudos não é um outro substantivo? E qual é a palavra que se refere a estudos? Tem uma palavra que se refere a estudos aqui, não é aqui. Não. Seus. Seus. Seus estudos. Seus não está se referindo a quem? Não é estudos? Então, isso aqui, ó, é um outro sintagma. Lembra que eu falei dos termos da oração? Fica muito mais fácil para tu descobrir os termos assim. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo, e isso aqui é ligado pela preposição em. Aí é só você entender, ó, que isso aqui vem até aqui, para quê? Para ligar essas duas coisas aqui. Tá? A preposição faz essa relação. Seus estudos. Agora você já sabe qual é o outro sintagma nominal que tem aqui. Ó, esse aqui, ó, o curso e o outro maior, ó. Não é isso? E aqui, ó, ela fazendo a ligação de novo. Olha lá, mesma forma que liga aqui, ela liga aqui. Entende? Como que ela é uma colcha de retalho, é como se você estivesse costurando uma coisa na outra. Aí você vai me perguntar assim, pô, sobrou o verbo. Claro que sobrou o verbo, porque ele é diferente dos outros. A gente está fazendo só dos substantivos. E o verbo? Ele puxa tudo que veio depois dele. Por isso que a gente chama de predicado. Olha lá, ele é isso aqui tudo, ó. Isso até o final. Ele é tudo.